senhoras e senhores, todos que nos acompanham. Senhor presidente, eu até já distribuir complementação de voto diretamente a vossas excelências e também aos respectivos gabinetes, também já pedi à Secretaria de Comunicação que o divulgasse, mas até instado pelo ministro Flávio Dino, que no caso faz parte do movimento MSVV, Movimento Sem Voto, mas com voz. Inclusive, eu acatei uma sugestão de Sua Excelência, e deixar claro aqui que eu acatei no dispositivo do meu voto. Sua Excelência me incentivou a fazer pelo menos um resumo dessa complementação de voto. Então, eu sei que tomei bastante tempo da Corte, mas como geralmente, na média, eu costumo seguir ou o relator ou a divergência, eu penso que, na média de tempo, eu tenho algum crédito nesse plenário para me pronunciar. O nosso censor-geral da República está aqui a duvidar disso. Mas, senhor presidente, primeiro deixar claro aquilo que eu desenvolvo nessa complementação de voto para ficar bem claro. O meu voto é claríssimo no sentido de que nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Esse foi o objetivo da lei de 2006. O objetivo da lei de 2006 foi descriminalizar todos os usuários de drogas. Por quê? A lei de 1976, que foi superada pela lei de 2006, tratava como crime o uso de drogas. Tratava como criminosos os usuários de drogas. Por isso que no meu voto eu desenvolvi não só aquilo que foi dito no meu voto completo, eu também fiz um resumo do voto. Aquilo que foi dito na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, que é explícito. Houve uma descriminalização do uso por parte do usuário. Então, nesse meu voto complementar, eu procuro deixar claro a diferença entre três conceitos, entre três fatos. Despenalização, que foi a posição desta Corte na turma, num julgamento em 2007, com o qual eu não concordo, e que já está a ser superado pela maioria que já existe, inclusive com o meu voto pela descriminalização, no sentido de que houve apenas a despenalização. Foi um julgado da lavra do nosso saudoso, querido amigo de todos nós, dos maiores da história do Supremo, o ministro José Paulo Sepúlveda Pertence. Mas Sua Excelência entendeu que a lei de 2006 apenas despenalizava, na medida em que não impunha prisão. Mas mantinha os efeitos criminais, reincidência e os outros efeitos todos de uma condenação penal. E aquilo que eu acho mais nefasto, com a devida vênia, que é a pecha de criminoso que se coloca um usuário e que o inibe de buscar eventual ajuda naqueles casos de dependência viciante. Porque aqui já foi dito e redito, sabemos que existem dependências e dependências. Aquela que é viciante, aquela que é problemática e aquela que é socialmente normalizada, como há com tabaco, como há com álcool. Pois bem, essa diferença entre despenalização e descriminalização. O meu voto é pela descriminalização. A minha preocupação, senhor presidente, eminentes pares, é que, ao dar interpretação conforme ao dispositivo em relação a cannabis, a contrário senso, pode ser entendido que os usuários de outras drogas cometam crimes.
E não foi essa a intenção da lei. E com o rigor da verdade, eu participei da elaboração desse dispositivo. E como sempre lembra o ministro Nelson Jobim, muitas vezes as leis não são específicas, porque naquele momento histórico, ministro Zanin, ela é fruto do que é o possível. O possível naquele momento histórico era exatamente o artigo 28. E a intenção da legislação do Congresso que a elaborou, com o apoio do Poder Executivo de então, que a sancionou e que participou das discussões, houve um grupo de trabalho na Casa Civil sobre o tema, era exatamente de superar a ideia de penalizar o usuário e dar a ele uma solução socioeducativa. Então, nós temos despenalização, que foi o voto do pertence, nós temos a descriminalização, que já conta, senhor presidente, a descriminalização com 6 votos. O meu voto se soma ao voto da descriminalização. Hoje pela manhã, Vossa Excelência me perguntou se o meu voto, como é que o meu voto era para ser proclamado. Por isso que também eu entendi por bem fazer essa complementação ao voto. Se eu não fui claro o suficiente, o erro é meu, de comunicador. Se o comunicador não se faz entender, o problema não é do receptor, é do vaso comunicante. Então, é por isso que eu faço essa explicitação. Ou seja, já há 6 votos pela descriminalização. Mas na verdade, o meu 6º voto não é um 6º voto pela descriminalização, porque a descriminalização já existe desde 2006, desde que sancionada a lei. E repito, não só para cannabis, para todas as drogas. E repito, se nós dermos uma interpretação conforme só para cannabis, nós estamos, a contrário senso, criminalizando os demais usuários de outras drogas. E eu não leio na lei essa criminalização.